Eu vou trazer para cá um trecho de uma ação do nosso querido amigo que vai estar aqui hoje, onde em 2018, em março de 2018, ele já defendia essa ideia e por isso hoje ele está trabalhando de forma incansável para nos ajudar. Então eu quero trazer para vocês agora um vídeo, vamos assistir e daí o convidado vai entrar para a sala. Acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E na verdade, Excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta, deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, Excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos, a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por 2 anos o cumprimento dessa lei deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, Excelência? Um dos pilares da República está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia: a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só alguns dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção a Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, Excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. Doutor Felipe, o Barroso, em 2017, menos de um ano antes das eleições, ele se mostrou bastante entusiasta pelo voto impresso, na urna. Ele compareceu ao Tribunal Superior Eleitoral, viu a urna, se mostrou bem surpreso, né, positivamente surpreso, e proferiu ali um discurso muito positivo. O que aconteceu nesse meio tempo, porque de 2017 a 2021, e ele falar que voto impresso é a gente retornar a uma era? Eu não consegui compreender essa discrepância dele nos discursos. Eles usam um sofisma de falsa analogia. Eu vou tentar explicar isso rapidamente. As pessoas têm uma tendência a pensar que a modernidade é necessariamente solução tecnológica. E eu já adianto, nós temos que ter um instrumento que permita colher privativamente o voto e dar ao conhecimento público. E aí é preciso explicar esses dois momentos. Primeiro que o voto não é secreto. Se fosse secreto, não haveria apuração de eleição, né? Nós não conheceríamos os votos e não poderíamos saber o resultado da eleição, porque se o voto é secreto, como é que se conta alguma coisa que não se conhece? É o exercício do voto. O bem jurídico protegido ali é a liberdade de escolha do cidadão. Mas há uma cláusula na Constituição, que é a cláusula pétrea do voto direto, que determina que o voto é direto, né? O voto é direto. O que é uma ação direta? Uma ação direta, o agente da ação direta tem domínio sobre a ação, sobre o resultado da ação. Se eu faço alguma coisa e eu sou o agente direto dessa ação, eu tenho controle do resultado. Agora, se eu faço alguma coisa e eu não tenho nem a compreensão do resultado, é evidente que não sou eu o agente dessa ação. Alguém está intermediando, alguém está complementando, alguém está concluindo essa ação. Portanto, a ação não é direta, porque direto é sem intermediação. Então, na hora que eu apresento o meu voto, ainda que faça isso de forma privativa, eu preciso que essa minha manifestação de vontade ganhe corpo. Por que ela precisa ganhar corpo? Para ser conhecida depois, porque nós vivemos apenas no presente, não somos oniscientes, né? Então,
eu me manifesto agora, e essa minha manifestação precisa ganhar um corpo para ser conhecida depois, num momento posterior. Esse corpo que concretiza a minha manifestação de vontade, ele tem que estar sob o meu domínio cognitivo, principalmente. Eu tenho que entender o resultado daquilo que estou fazendo, porque, afinal de contas, é uma ação direta, como prevê a cláusula pétrea do voto direto. E o sistema eletrônico não permite isso. Você sabe que quando você vai lá e digita no teclado da urna, não tem o domínio do que está acontecendo, você nem compreende o que está acontecendo com a sua manifestação de vontade. O segundo momento é que a sua manifestação de vontade precisa ser examinada publicamente. E isso também não acontece. Isso também não acontece porque a sua manifestação de vontade é transformada e um resultado dessa transformação, que está fora do seu controle, vai ser acumulado num arquivo chamado Registro Digital do Voto, que depois acaba virando o boletim de urna. Não é o seu voto que vai para o Registro Digital do Voto, mas o resultado da transformação. Ora, essa tecnologia, esse mecanismo, embora seja muito moderno, porque a gente está falando de um processador de dados digitais, né? Um equipamento que processa pulsos elétricos, tudo isso é muito moderno, mas não tem a técnica necessária para cumprir essa ação. Por isso que a corte alemã recusou a urna eletrônica, a corte indiana recusou a urna eletrônica, e até o Paraguai, eu imagino que vocês saibam, o Paraguai tentou devolver as urnas para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles não quiseram, o Paraguai não quis a urna brasileira. E por quê? Porque, como se trata de uma democracia, o instrumento tem que fazer exatamente o sufrágio universal. Se não faz, não serve, mesmo que seja moderno. Eu gosto de dar o exemplo eu tenho um iPhone 12. Se furar o pneu do meu carro, o meu iPhone 12 é muito moderno comparado com a chave de roda, mas eu não consigo soltar o pneu furado do carro com o iPhone. Entende? Ele é muito moderno, mas ele não tem a técnica, ele não tem a tecnologia para realizar esse trabalho. Então, a falsa analogia está em comparar papel e computador, quando, na verdade, nós temos que comparar o grau de cidadania que temos no exercício desse direito, que é a eleição. A analogia é falsa porque ela compara a distância evolutiva de dois instrumentos, de duas ferramentas, quando, na verdade, deveria comparar a distância evolutiva entre o estado de aquisição de direito. E aí já me adianto em dizer, em 96, quando implementaram essa máquina, nós retrocedemos ao estado de cidadania que tínhamos na República Velha, porque na República Velha o voto era declarado e o exame era secreto, o escrutínio, porque escrutínio é de escrutar e examinar. Então, o exame dos votos na República Velha era secreto. A oligarquia, os caciques políticos é que faziam o exame dos votos. Então, em 96, nós retrocedemos 60 anos, muito embora o equipamento seja evoluído comparado com a cédula de papel. E o ano passado, em 2020, nós votamos como se votava há 100 anos atrás, na República Velha. Então, quando eles falam que o papel ou a prova física do voto seja um retrocesso, é um argumento malicioso. Na verdade, o que você tem, quando alguém disser, olha, a cédula é um retrocesso, a prova física do voto é retrocesso, o voto impresso é retrocesso, tem que perguntar para o cidadão, olha, nós estamos falando de direito. Qual era o grau de cidadania que você tinha quando você via o seu voto ser concretizado por você mesmo, ou seja, ele era direto, e quando você podia participar do exame público do voto e saber o que era feito do voto, inclusive nessa oportunidade você poderia ver as eventuais fraudes. Qual é o grau de cidadania que você tem hoje quando você não vê o que é feito do seu voto e nem pode sequer fazer um exame público posterior para saber para onde vão esses votos? Quer dizer, em termos de cidadania, de aquisição de direito, para mim, pelo menos, é muito claro o retrocesso. Muito embora o equipamento seja moderno, do ponto de vista do direito, há um claro retrocesso. É como se nós restabelecêssemos a escravidão. Não sei se fui claro na explicação.
Não, foi perfeito, doutor. Eu achei muito interessante essa comparação do retrocesso, porque você conseguiu explicar claramente que foi um retrocesso, enquanto os ministros do TSE, o ministro do STF, falam isso, mas sem explicar. E usando da desinformação, tentando fazer parecer que o que está acontecendo é que nós vamos retornar a voto em cédula, onde você vai lá com a sua canetinha, marca o X em quem você quer votar, e tem muita gente que está pensando que é isso que está acontecendo, que tem uma parcela da população que está querendo voltar ao voto em cédula, onde você vai lá e marca um X.